Fala Devs, beleza? Bem-vindos novamente ao canal Fala Devs, eu sou o Danilo Pérez e hoje vamos falar de ngrok, uma ferramenta que nos dará uma enorme produtividade, tanto em tempo de desenvolvimento quanto em tempo de testes. O ngrok, ele funciona como um túnel, fazendo com que a sua máquina consiga ser acessada por qualquer pessoa fora do seu ambiente local, qualquer pessoa na internet, criando um túnel de comunicação, fazendo uso de um protocolo e de uma porta. Como diz aqui a imagem, temos um webhook que passa pelo ngrok, passa por um firewall e acessa a nossa API. Isso é muito legal. O ngrok ele pode ser utilizado de N formas diferentes. Podemos utilizá-lo no nosso desenvolvimento web com a nossa API, onde simplesmente conseguimos ver as nossas requisições. Conseguimos utilizá-lo em web chat para fazer teste. Conseguimos utilizá-lo, no caso aqui de webhooks, e de tantas outras funcionalidades, como até acesso local de banco de dados. Por exemplo, você tem uma base de desenvolvimento que você está utilizando na sua máquina, correto? Só que alguém da equipe, eu preciso de acesso, tem como você liberar? Cara, um banco de dados não é tão simples você liberar. Aí você pega o seu ngrok, abre ele no protocolo TCP/IP com a porta do seu banco de dados e consegue acessar de forma tranquila. Eu vou dar 3 exemplos já de como que seria a utilização do ngrok. Uma utilização mais simples e 2 utilizações em que eu estou utilizando mesmo no meu serviço, nas entregas que eu estou precisando, que seria uma utilização para webhook e uma utilização para chatbot. A instalação do ngrok ela é muito simples. Você basicamente vai ao site do ngrok, na URL de downloads dele, baixa um arquivo zip, coloca no path da sua máquina e a partir daí você já tem acesso ao exe, no caso de Windows, né? Ou no caso de Mac, Linux, via ngrok também, os recursos. Para você fazer a abertura do ngrok, basicamente você utiliza ngrok, espaço, protocolo, espaço, porta. Vou agora dar um exemplo bem simples. Vamos fazer agora, eu tenho uma API, Node, executando na porta 3000, como vocês podem ver, e estou acessando ela via localhost. Tranquilo, né? Legal. Agora, vamos abrir o ngrok, colocar ngrok http 3000. A partir daí, recebemos URLs para acessar esse endpoint. O mais interessante, além de HTTP, temos HTTPS. Agora vamos pegar uma dessas URLs, colocar em outro browser e simplesmente estamos acessando de forma tranquila. E podemos ver aqui no console que as requisições estão chegando, uma após a outra. O ngrok ele traz uma interface web, em que eu vou comentar melhor sobre ela, dando várias informações sobre as requisições. Mas dando sequência a essas chamadas da API, eu vou dar exemplos em que momentos eu acho bem legal o uso do ngrok. Estamos acessando, beleza? Agora vamos acessar uma URL em que vai gerar erro. Recebemos o erro. Só que como fazemos para corrigir? Lembra da interface web do ngrok que eu falei? Vamos abri-la. Olha que legal, ele mostra todas as requisições chegando uma atrás da outra, indicando o status code que veio, o tempo de execução, os payloads, os headers e tudo mais. O que falei que tem de legal? Sabe essa requisição que deu erro? O que podemos fazer? Simplesmente clicar nela e dar um replay. Ela será chamada novamente. Agora vamos no Visual Studio Code fazer a correção desse erro. Correção feita. Vamos agora simplesmente lá no ngrok e dar um replay. Funcionou. Mas por que eu mostrei esse exemplo para vocês? Imagina se vocês estivessem naquele cadastro gigante, ou de cliente, de e-commerce, de tantas outras coisas, que você tem que juntar aquele payload gigante, aquele monte de headers de autenticação, e você precisa fazer uma chamada e deu erro.
Imagina ter que ir lá no console, pegar todas as requisições, pegar tudo em desenvolvimento web, pegar no console, no desenvolvimento mobile. Às vezes é bem chato. Simplesmente podemos vir no ngrok e clicar em replay. Com isso, tudo o que foi passado será passado novamente. E podemos fazer, como eu fiz agora, a correção. O ngrok ele é utilizado de N formas. Por exemplo, no desenvolvimento de um website. Você está fazendo lá suas páginas HTML, tranquilo, e o seu cliente chega e fala, ó, eu preciso validar. Pensou ter que pegar e colocar isso numa hospedagem? AWS, Azure, Google Cloud, Heroku e tantas outras que existem? Dá um trampo, dá um trabalho às vezes. Então o que simplesmente você faz? Você abre um ngrok para a porta do seu desenvolvimento e fala aí, ó, testa aí. Isso funciona também. Um companheiro de equipe. Cara, sabe a API que você está desenvolvendo? Eu estou precisando utilizar ela. Tem como você liberar ela? ngrok novamente. Você está fazendo um web chat, onde as comunicações do seu chat têm que vir para algum endpoint, para você tomar alguma decisão. E em tempo de desenvolvimento, o que você faz? Chama a sua API. Você vai hospedar? Não, você coloca, o mais legal, você coloca ela com o ngrok rodando e você tem acesso ao debug. Você consegue parar o endpoint como se estivesse acessando o local. Muito jóia. Na utilização também de webhook. Você está desenvolvendo uma integração com pagamento ou com N outras coisas que você tem que receber um aviso de webhook. Também funciona. E como eu disse, com funcionalidades de debug e muito mais. Agora eu vou dar exemplos práticos de como eu estou utilizando. Além do desenvolvimento normal, onde eu coloco lá no meu desenvolvimento mobile, no caso Flutter, onde eu coloco a URL que vai ser chamada, e a partir daí todas as URLs que seriam para minha máquina, vão ser chamadas para ngrok, e eu tenho toda a listagem de comunicação. Mas daí é simples. Beleza, já até abordamos dando exemplo de API. Vamos falar alguma coisa mais legal. Eu estou desenvolvendo uma integração de chat, e que depois vai ser utilizada também com o WhatsApp. O que eu faço? Eu estou colocando na integração do meu chat o ngrok para vir para a minha máquina. Para eu ver como que está sendo, se eu estou recebendo os parâmetros de forma correta, o que eu vou fazer com eles. Então, para isso, o ngrok está me atendendo muito fácil, onde eu estou vendo em tempo de execução tudo o que eu preciso para desenvolver. Vamos dizer que eu desenvolvo uma tarefinha depois da outra na minha máquina, sem nenhuma preocupação. Como vocês estão vendo, eu coloquei no meu desenvolvimento a URL do ngrok, que vai fazer a chamada. Logo depois, vou startar o meu chat, vou escrever uma mensagem. Qual que é o meu objetivo primário? Com que a primeira mensagem que o usuário digite para mim chegue no meu endpoint, chegue no meu servidor. Para quê? Para que eu tome alguma decisão e devolva alguma coisa. Legal, né? Outra situação que eu estou fazendo integração do meu app com o pagamento em App Purchase. No caso, tanto a Apple quanto o Google. Logo depois que uma pessoa faz um pagamento, eles avisam via webhook. Eles pegam e falam, tal pessoa comprou tal produto, etc. A partir daí, você tem que colocar a pessoa como premium, fazer N coisas. Beleza? Olha o exemplo. Estou com o meu emulador, vou fazer um pagamento, ele foi aprovado e vai fazer a chamada para o meu webhook. Vamos olhar aqui no ngrok. Fez a chamada. E aí eu estou recebendo na minha API e já gravando no meu banco de dados. Lógico, futuramente vou colocar os outros códigos que precisa, mas já estou entendendo como que funcionam as chamadas do webhook do meu fornecedor. Isso traz uma produtividade muito grande, acreditem. Eu apresentei algumas utilizações do ngrok, mas muitas outras virão de vocês mesmo, porque aparece N situações que você pode falar, cara, eu acho que eu conseguiria colocar um ngrok. Por exemplo, você tem um Raspberry Pi na rede, você precisa acessar ele, você vai no seu Raspberry Pi, baixa o ngrok, sobe ele na porta 22 e você consegue acessá-lo. O ngrok ele possui plano free e plano pago, mas no plano free já atende pelo menos as minhas necessidades como desenvolvedor de forma perfeita, não precisei em nenhum momento do plano pago do ngrok. Mas o plano pago, ele te entrega subdomínios
fixos, por exemplo. Quando você gera um ngrok, ele coloca uma URL randômica. Só que se você tem um subdomínio prefixado, nome da sua empresa, .ngrok.com, você sempre estará respondendo esse ngrok. O ngrok free, ele também tem um tempo de vida. Por exemplo, acho que ele fica 8 horas aberto só, depois ele cai. E tem alguns números de requests, você pode dar acho que 60 requests por um X período de tempo, em que no plano pago não tem, ou pelo menos é muito maior. Mas para o desenvolvimento nosso, pelo menos para mim, ele funcionou perfeitamente no free. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que ele tenha agregado um pouco mais na carreira de TI de vocês. Considerem se inscrever no canal, curtam, comentem no vídeo as utilizações que vocês já fizeram para o ngrok e compartilhem com seus amigos. Muitas pessoas que a gente conversa às vezes não conhecem a tecnologia e ela vai ajudar muito. Agradeço demais, valeu e até o próximo vídeo. Falou!